Beleza. Primeiro passo, criar a organização dev. Criem para praticar. Tudo que a gente vai ensinando é bom vocês praticarem no flow de vocês. A organização dev não quebra, e se quebrar, vocês podem criar outra posteriormente utilizando o mesmo e-mail. Só não o nome do usuário, que é único para Salesforce, tá bom? Não vou perder muito tempo, porque a gente tem o conteúdo para apresentar. Lembre-se de acessar a apresentação, o link está aí como comentário, tá, gente? Então, vamos lá. Flow Builder, visão geral, para quem não viu na semana passada. Flow Builder é composto pela Toolbox, que fica naquele cantinho esquerdo, pelo Canva, que fica na área central, e na barra de botões, né? Mas, além disso, a gente tem os elementos, que são os elementos, são os blocos individuais de construção do Flow. Para você construir um Flow, pelo menos você vai precisar de um elemento, né? E um conector. Eles realizam ações lógicas de interação e de dados. Para quem me acompanhou no LinkedIn, eu até coloquei uma pergunta: quais os tipos de elementos existentes? Quem fizer a prova de Process Automation, as perguntas sempre caem. Tipo de elementos são esses três: lógica, interação e dados, tá? Recursos. Recursos são as variáveis de dados que são usadas no Flow. Dentro de elementos, a gente pode inserir recurso. Dependendo do conector, você pode inserir um recurso para o tipo de conexão, a saída do recurso, enfim. Como texto, números, registros, fórmulas ou coleções, beleza? Conectores, aí estabelecem a ordem e as conexões entre os elementos, definindo o fluxo de execução. Aqui tem alguns exemplos de conectores, né? Conector simples, que é esse maisinho, beleza? O conector, o Fault Connector, que é o Fault Path que você traça e vai aparecer esse tracejado vermelho. Afterlap. Guilherme. Oi. Desculpa interromper. Você não tá, você tá compartilhando só o PowerPoint, tá? Mas é ele mesmo que eu estou apresentando. Ah, é? Não? Desculpa. Aqui embaixo, não? Ah, tá. Desculpa. Achei que você estava na org, desculpa. Não, ainda não. Daqui a pouquinho eu pulo para lá. Mas obrigado. Certo. Meu mouse não estava compartilhando aqui, né? Então, beleza. Esse after last aqui é depois, por exemplo, esse conector é de um loop, né? Depois do último elemento do loop, volta para o elemento inicial. E o de pausa, né? Aqui no caso é wait for one day, espere por um dia. Então tem vários tipos de conectores, cada vez mais, inclusive. Então vamos lá. O Flow Builder, como eu falei, ó, barra de botões é a barra superior, onde tem os botões de ação. O Toolbox é composto por Elements e Manager, né? O Elements lista os elementos. Quando você está rodando no Freeform, quando é no Auto Layout, você vai ver os elementos quando você clica no mais. E o Manager é onde você gerencia os seus recursos e elementos que estão contidos no seu Flow, contidos no Canva, né? O Canva fica aqui dentro, beleza? Então vamos para a prática. Resource. O que são recursos? Muitas pessoas constroem um Flow, mas na verdade não sabe do que está sendo composto ali. Se você usa um Auto Layout, às vezes você nem sabe o que é recurso, né? Porque é tão simples de construir, mas os recursos existem diversos tipos de recursos. E é importante saber. O recurso é um placeholder. É um lugar onde contém uma informação do seu flow. Ou seja, tudo que você fizer nele, se você colocou um elemento lá no flow, vai aparecer como recurso. Então, a gente considera um recurso, por exemplo, o elemento é um recurso que está dentro do seu flow. Ele armazena alguns valores, tá? Então, esses recursos são referenciados ao longo do flow. Alguns recursos são criados automaticamente, quando você coloca algum elemento, aí os recursos são criados logo depois, vocês vão ver, e outros criados manualmente, com as variáveis de coleção que você pode criar, beleza? Então, vamos lá. Recursos. Os valores armazenados podem ser utilizados para tomar decisões, calcular valores ou armazenar informações para uso posterior do flow, ou em outros flows, ou em outras automações, ou em registros e etc. Beleza? Vamos para o próximo. O que é o recurso variável? O recurso mais simples de descrever e o mais complexo de utilizar, né? Variável é mutável, é uma variável, é o que não é fixo nem constante. Então, por isso que é chamada variável. Quem trabalha com programação sabe que utiliza variável, às vezes cria uma variável no início de uma Apex Class e define a variável, depois você é referenciado ao decorrer do fluxo. Aqui é a mesma coisa, ao decorrer do código, né? No fluxo, no flow,
é a mesma coisa. Você cria uma variável, você pode utilizá-la no primeiro elemento, ela pode ter um valor nesse primeiro elemento, e quando chegar no último elemento, ela pode estar completamente alterada, né? Imagina você criando um texto, nome de um registro. No primeiro elemento, você colocou somente o nome da conta. E lá no final, você quer colocar o ID, depois de um traço, para essa conta que foi criada. Então, isso tudo é possível, tá? Então, vamos para a organização rapidamente. Vou compartilhar a tela aqui. Para quem não sabe como criar um flow, a gente entra no setup, na engrenagem, né? No Quick Find você digita flow, ou fluxo, quem está em português, mas flow também vai aparecer, por isso que é bom aprender as palavras em inglês. Aqui vai ter a lista dos flows já existentes, e para criar um novo flow, você clica em New Flow. E vai abrir automaticamente o que a gente chama de Flow Builder, tá? Esses são os tipos core de flow, depois eu vou mostrar cada um. Vou criar aqui rapidamente o Screen Flow, passar para o Freeform, aqui está a caixa de seleção de layout, Freeform. Dentro do Freeform eu posso colocar qualquer coisa, mas o que eu estou falando hoje é sobre recursos. A gente pode vir aqui no Manager e criar um novo recurso, tá vendo? Ah, mas tem como eu criar um novo recurso em algum lugar, outro lugar? Tem sim. Vou colocar um elemento de tela aqui, por exemplo. Eu não preciso nem preencher ali, olha. Vamos colocar um componente input currency, e aqui dentro eu posso criar um novo recurso, quando eu clico, tá vendo? Então, os recursos podem ser criados através do Manager ou em determinados espaços do seu elemento que você está configurando, beleza? O mais certo a fazer é criar primeiro os recursos, depois os elementos. Mas, obviamente, que isso nem sempre é possível. Você pode criar um recurso depois que você está criando um elemento. Isso não vai cancelar a edição do seu elemento. Por exemplo, eu clico aqui em New Resource, ele vai abrir um pop-up e vai criar o recurso, beleza? Então, vamos lá, vamos pelo caminho que não existe elemento ainda para vocês verem os recursos surgindo. Olha, por exemplo, não tenho nada aqui, nem elementos, nem recursos. Vou criar um recurso do tipo variável. A variável, vamos var text, por exemplo, né? Uma variável texto, vamos colocar account name, beleza? Tipo, temos essas saídas para variável, tá? O que é saída? Eu estou criando uma variável, ou entrada, né, na verdade, onde o que está contido na variável pode ser texto, pode ser registro, pode ser número, pode ser moeda, pode ser um boolean, true ou false, né? Data e hora, pick list, multiselect pick list ou apex defined, que geralmente é também uma variável de coleção aqui mais complexa. Beleza? Então vamos criar uma variável texto, por exemplo. Quando você seleciona a variável e seleciona texto, ela já pode ser salva, mas você pode configurar algumas informações a mais. Quando você seleciona permitir múltiplos valores, ela vai se tornar uma variável de coleção. Quando você não seleciona, ela vai se tornar uma variável simples, ok? Valor padrão, default. Você pode escrever um valor padrão, você pode criar outro recurso e inserir como valor padrão aqui dentro, ou utilizar alguma variável global. A gente vai saber todas elas aqui hoje, tá? Pode tornar a variável disponível, isso daqui, esse recurso, tá? Não somente a variável, disponível para input ou output. Input significa o quê? Algo externo ao flow pode imputar um dado nele. E output é quando você quer mandar a informação, ou seja, esta variável, esse recurso, para outro lugar. Por exemplo, você chamou um subflow, uma classe Apex, quer mandar o ID do record que disparou esse flow. Você manda a informação, beleza? Se você não selecionar, essa informação não vai estar válida. Mas nesse momento aqui, a gente pode criar somente o account name e tom, beleza? Aqui aparece o account name criado. Primeira variável nossa, então, para criar uma variável do tipo saída texto, é só selecionar o texto, beleza? Vamos lá para a próxima. Novo recurso, variável, var text currency, moeda. A gente vai selecionar aqui, moeda, casas decimais.
você pode selecionar o número de casas decimais após a vírgula, né? O número de casas decimais, ou seja, a quantidade de números após a vírgula. Eu posso selecionar 0, 2, como é moeda, eu vou deixar 2, né? E beleza. Posso criar outro variável var record, por exemplo, tá? Não vou colocar record ID, para quem já conhece. Vou selecionar registro. Aqui é um pouco mais complexo. Mais complexo não, eu acho simples porque estou acostumado, mas para vocês saberem, você pode criar uma variável e dentro desta variável conter um registro ou vários. Se você permitir múltiplos valores, você pode selecionar vários registros para inserir dentro dessa variável. E você tem que selecionar o objeto. Essa variável, o tipo de objeto da variável não pode se alterar, beleza? Então, vamos selecionar como conta. E pronto. Aí, essa variável, lembrando, não tem registro nenhum dentro. Eu posso imputar algum registro aqui dentro, tá? Uma variável bem legal de ser criada, por exemplo, é uma variável do nome... Guilherme, posso tirar uma dúvida aqui? Pode, você viu um café enquanto isso. Lá no... Essa que você acabou de criar, do var record, só não vi se você colocou como variável de coleção. Quando ela pega você coloca como variável de coleção, ela pega todos os campos daquele registro do objeto? Sim. É isso. Se eu não colocar como de coleção, ela não vai funcionar, então, assim. Vai funcionar. Variável de coleção significa mais registro. Quando é do tipo record, significa mais de um registro. Quando é do tipo texto, por exemplo, significa mais textos, né? Por exemplo, nome de conta, vários nomes de conta. Então, não quer dizer campos, collection, tá? Então, collection significa um ou mais. Ou nenhum, né? Pode ser nula também. Beleza? Beleza, obrigada. Nesse caso aqui, ó, record, a variável, record ID, a variável mais importante que você criar, ó, o tipo variável. O que eu dei aqui? Record ID. Muitos já devem saber o que isso significa. Record ID, este nome escrito desse jeito, olha, gente, é record, minúsculo, né? Tudo minúsculo. O primeiro I do ID maiúsculo e o D minúsculo. O que isso vai fazer? Dependendo de onde você colocar o seu flow, ele vai receber o record ID, ou seja, o ID do registro que lançou o flow, tá bom? O que significa? Eu estou no ScreenFlow, por exemplo. Eu quero receber... Aqui eu posso salvar essa variável de dois tipos, que são os mais comuns, né? Ou record ou texto. Se eu colocar como record, o que vai acontecer? Onde o flow foi lançado, por exemplo, o account, ele vai registrar automaticamente o registro inteiro, todos os campos, como perguntou, todos os campos do registro account dentro desta variável chamada record ID, beleza? Se eu colocar como texto, vai registrar somente o record ID da conta. Então, somente os 18 caracteres que referenciam o record ID da conta, ok? Default value, não coloca nada quando você está utilizando o record ID, porque você está querendo captar informação. Como é um ScreenFlow, eu não tenho a informação. O que eu tenho que fazer? Tornar essa variável apta a receber uma informação, certo? Então, onde eu colocar o meu record, o ScreenFlow, se eu colocar na record page, lançar o flow, ou colocar como um componente dentro da record page, ele vai puxar automaticamente o ID da conta que puxou, né? Porque eu coloquei como conta aqui, né? Aqui não, mas se for o record ID, vai ser conta. Então, vamos lá, DOM. O que isso significa, gente? Eu vou exibir para vocês, por isso que eu falei que hoje a aula é um pouco mais longa, mais maçante, porque esses elementos eu considero muito específicos. E como o curso não tem um prazo de término, dá para eu aprofundar mais nesses detalhes que eu considero importantes. Se eu estiver perdendo muito tempo, vocês me falam, tá, gente? Guilherme. Pode falar. A Vanessa Batista está com a mão levantada. Pode falar, Vanessa. Tá, eu tenho algumas dúvidas. Opa, bora.
A parte de moedas você colocou como texto e não como currency. Tem um motivo para isso? E eu vi que ele transformou Não, é só sozinho para nomenclatura, currency. né? Foi uma coisa que eu fiz errado mesmo. Muito obrigado. Currency é moeda. O tipo de dado que importa mais. O nome do API name, eu não falei sobre isso. O API name você pode dar qualquer nome que esteja junto, né? Por exemplo, variável, que não utilize acentos nem nada. Vamos tentar colocar acento, por exemplo, variável, moeda da conta. Se você salvar, ele não vai permitir. Então, é somente caracteres e underscore, né? Variável, moeda da conta. Aí vai dar para salvar. Eu geralmente utilizo os 3 caracteres que referenciam o tipo de recurso que eu estou salvando, ou seja, var, se fosse fórmula, for, se fosse constante, cons, ou com. Aí vocês que definem, né? Var currency account, que aí eu vou saber, ó, é uma variável do tipo currency, e qual é a informação que eu estou puxando? Da account, ou seja, a moeda da conta, tipo assim, né? É só nomenclatura, tá? Muito obrigado pela nota, Vanessa, estava errado mesmo na nomenclatura. E assim, quando você seleciona, né, se é disponível para input, output, ou se ela vai ser uma como é que se... collection, né? Eu ia falar lista. Isso pode ser alterado depois que a variável foi criada ou não? Boa. Eu não consigo, né? Alterar para collection. Por quê? A variável collection é outra variável. Eu mudaria toda a estrutura da variável, mas eu consigo torná-la para input e output, beleza? Eu posso alterar o nome, não consigo alterar o tipo de saída, que alteraria também a estrutura da variável, e nem o tipo dela de coleção ou simples, beleza? O resto eu consigo alterar. E a última dúvida, quando você fala que a gente coloca record ID texto, o Flow identifica sozinho que realmente é o record ID? Exatamente. Ele vai puxar sozinho o record ID, ou seja, só aquele... Deixa eu entrar aqui numa guia para gente... Para quem é novo no mundo Salesforce, vai me entender agora. Ó. Eu tenho uma conta chamada Guilherme Account. Aqui em cima é o ID, tá, gente? Quando vocês entram em algum registro, esses 18 caracteres que aparecem aqui é o record ID. Ele é único. A gente não tá vendo, Guilherme, porque você tá projetando só a tela, aí não aparece a URL. Ah, não aparece o URL, pô, que pena. Deixa eu tentar compartilhar tudo aqui. Bom dia, gente. Estão me ouvindo agora? Ô, Evandro. Era o Ed, não sabia que era o Ed. Bom dia, Evandro. Ô, Nico, prazer vê-lo. Tudo bom com você? Tudo bem. Maravilha. Também tem gente aqui perguntando a Ruda, a Persona Ruda, se tem como aumentar um pouquinho mais a tela, que está um pouco pequena para enxergar. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Obrigado, sim, Evandro. Agora sim. Agora o URL aparece, né? Sim. Ótimo. Então, esse é o URL que tem o Record ID, tá? Mais especificamente, depois eu mostro como é que chega-se a esse URL. Mas esse ID aqui vai ser identificado automaticamente no flow que a gente criou aqui agora, né? Essa variável que a gente criou, se a gente colocar o flow dentro de um registro ou inserir através de um URL no botão, enfim, tem vários tipos de receber esse ID. Mas eu vou mostrar nesse caso aqui, Vanessa. Você tem mais alguma pergunta? Não, era só tudo isso mesmo. Só tudo isso? Tá, então olha só. Eu vou preencher essa variável record ID para demonstrar aqui dentro para vocês, só. Uma coisa bem simples mesmo, tá? Vou colocar um screen aqui. Vou exibir, colocar um nome bem padrão, exibir record ID. Vou até colocar o R aqui em minúsculo para vocês acostumarem com esse nome, record ID. O que eu vou fazer? Eu vou display text aqui para exibir o record ID, né? View record ID. Qual o recurso que eu quero exibir aqui? É exatamente o record ID que eu vou captar, né? Lembre-se, esse record ID está nulo ainda, não tem nenhuma informação nele, né? Lembrando que quando você coloca o display text, você pode usar texto simples ou rich text, ou seja, você pode enriquecer ele aqui, tá? Então, vou deixar o record ID só, tá? Então, posso escrever aqui, ó, record ID da conta, 2 pontos, e vai aparecer o record ID. Vamos colocar
Vermelhinho aqui. Então, e negrito. Então, beleza. Se fosse auto layout, o que aconteceria? Já conectaria, né? Aqui não é auto layout, eu vou puxar. Seleciono, puxo. Beleza. Temos uma screen que vai exibir o record ID de alguma coisa da conta. Como é texto, eu posso colocar esse flow em qualquer lugar, né? Então, tela para exibir record ID. Geralmente eu nomeio diferente os flows, mas depois eu vou mostrar para vocês uma regra de nomenclatura legal. Beleza, vou ativar meu flow. Para ativar o flow é só clicar no botão Activate aqui e vou lá na minha... onde eu vou colocar o meu flow, tá? Então, por enquanto, ele não está em lugar nenhum. Como é que eu pego esse Record ID? Nesse caso, eu vou colocar ele na conta, na Record Page da conta, que vocês estão vendo aqui, como um componente aqui do lado, tá bom? Então, como eu faço isso? Caminho mais rápido, você clica na engrenagem e vai no Edit Page, que ele vai editar a página que você está, da Record Page que você está, do layout de página especificamente, com a Record Page específica, tá? Se tivesse mais de uma, ele editaria aqui, está em execução para o usuário específico. Como é que eu coloco um flow ali na Record Page? Eu tenho aqui os componentes, né, da Record Page, isso é importante vocês estudarem. Aqui eu tenho todos os tipos de componente que podem ser lançados, e tem um que chama flow. Quando eu faço isso, eu posso escolher o flow que eu vou exibir. Então, flow, quando eu puxo o flow para cá, eu seleciono e puxo, tá, gente? Flow, eu posso selecionar o flow. Flows ativos da organização. Então, tela para exibir Record ID, ok? Nesse caso, eu estou usando um componente. Eu tenho que fazer uma configuração a mais aqui, olha. Eu tenho que, na variável, como eu deixei ela apta a receber uma informação, um input, eu posso passar alguma informação para ela aqui, ó. E aí, ó, pass record ID into this variable. O que vai acontecer? Vai passar o record ID da conta para essa variável. Então, salvar, já está ativo aqui, porque é padrão da organização. Vou voltar e dar um refresh na minha página. O flow vai aparecer em primeiro aqui, e aqui está o record ID da conta, que é o mesmo que está aqui em cima, ó. Certo? Viu que eu não fiz nada. Então, essa variável, o Salesforce automaticamente reconhece ela para passar o record ID da conta ou passar o registro se o tipo de recurso o tipo de variável é record. Beleza? Eu quero passar mais informações para essa tela aqui. Poderia tornar os recursos aptos a receber alguma informação, por exemplo... eu posso deixar available for input, mas nesse caso, eu vou salvar novamente para vocês verem. Save, activate. Não vai ser tão simples quanto o outro, porque ele já identificou o record ID e sugere passar a variável record ID para aquela variável chamada record ID. Nesse caso aqui, olha só, eu não tenho nada para passar, tá vendo? Eu poderia colocar a outra variável que eu marquei como available for input, já aparece aqui, só que eu não tenho informação nenhuma para imputar aqui dentro. Posso digitar alguma coisa para ela aparecer como um padrão, mas nesse caso vai ser taxado dentro da Record Page, tá? Então ela só está disponível para ser preenchida aqui dentro, beleza? Um componente, no caso, esse componente... é um tipo de ação que você pode preencher uma variável, mais específica é o Record ID mesmo. Ok? Então vamos para a nossa apresentação novamente. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então vamos passar. Guilherme. Oi. Cristiano, tem algumas pessoas com a mão levantada. Cristiano, Janderson. Pois é, Guilherme, é só para saber assim, se no mesmo flow tem como você salvar duas variáveis, uma contendo o ID, né? Usar esse record ID, um para ID e outro para todos os campos. Tem como usar o mesmo nome? Não dá, né? Seria... Não, porque deixa eu até mostrar para você. A variável tem que ser nomenclatura única, né? Então por isso que não dá. Ele vai falar que já tem uma variável com este nome. É basicamente isso, e não dá. Então não tem alguma outra forma de puxar esses campos? Claro, você pode usar o get. Por exemplo, vamos lá para o flow. É uma pergunta bem interessante, olha. Eu só captei
o record ID em formato texto, né? Então, uma maneira... Eu vou compartilhar a janela aqui para ficar fácil nesse caso. Eu não entrei em elementos ainda, mas no futuro a gente vai entrar em elementos. Mas, por exemplo, nessa screen, eu já tenho o quê? Não especificamente a screen, né? Porque nesse caso a screen está puxando o flow, vai rodar por conta da record page, mas a screen não necessariamente rodaria se eu não tivesse um elemento de tela. Mas essa variável vai ser preenchida no momento que a record page é lançada. E aí eu já tenho a possibilidade de utilizar um get record aqui, olha, logo no início. Então, get account. Beleza? Qual o registro? Eu vou pegar a conta, porque o meu flow está lá na conta. Qual a condição que eu quero pegar? Eu já defini o record ID dessa conta, não já? Com a minha variável lá chamada record ID. Então, o campo que eu preenchi é o record ID. Mas qual record ID, qual é o nome do campo da conta, né? Então, eu posso pegar aqui o ID da conta, ó. Account ID, vai ser igual ao record ID que eu acabei de criar, que é o var record ID, né? Aqui, ó. Vai ser preenchido. Fazendo isso, eu vou pegar o registro inteiro e armazenar nessa variável simples aqui, chamada de getAccount, no caso. Você vai ver aqui, ó. Primeiro registro, vou armazenar todos os campos, ou eu seleciono alguns campos e defino as variáveis, depois eu entro mais nesses detalhes, ou escolho os campos e deixo o Salesforce definir a nomenclatura desses campos, tá? Então, por exemplo, eu quero o ID, quero o currency, ó, o ISO, não é billing address, posso selecionar todos os campos. Nesse caso, eu posso armazenar todos, tá? Vou deletar e salvo. O que vai acontecer aqui, olha? Account from get account. Isso daqui, ó, ele cria automaticamente, lembra? A variável, ela é criada pelo Salesforce quando você utiliza algum elemento que ou cria, ou faz um get, alguma coisa assim na variável, tá? Que precisa de uma variável. Então aqui, olha, eu pego o record ID e aqui eu já posso inserir informações do registro em si. Seria melhor eu utilizar uma variável do tipo registro para pegar todas essas informações, ao invés de pegar o record ID com text e depois fazer um get record. Eu eliminaria a necessidade do get record, tá? Mas imagina um flow que tenha vários registros e você, ao decorrer do tempo, você precisa mudar esse record ID. Lembrando que você pode mudar o record ID, né? Então, vamos lá. Para eu exibir alguma coisa aqui, ó. Vou display text, por exemplo. Tem outra coisa, né? Eu já tenho, não sei se vocês perceberam aqui, mas depois eu entro nesse detalhe. Mas eu vou só display text, aí account name, por exemplo. Account name para esse API. Onde está o recurso? Vai estar dentro da account. Eu fiz um get, né? E vou pegar na name aqui da account. Ó. Name, account name. Beleza? Nome da conta. Tá ali, account name. Bom, então, nessa tela eu vou exibir a account name. Save. Ativo. E agora eu não preciso configurar mais nada lá na record page, né? Porque já está inserido o flow lá e ele vai ser atualizado na medida que eu vou salvando o flow e ativando. E aqui, ó, nome da conta, Guilherme Dornelas. Beleza? Que é o mesmo nome da conta que está aqui. Respondida a dúvida? Respondidíssimo. Muito obrigado. Mais alguém? Bem, eu vou avançar então, porque eu acho que vai ter conteúdo aqui que vai responder muitas perguntas. Já respondeu do Cristiano, né? Vamos lá. Outro é a constante, tá? A constante é um valor fixo que você define com alguma informação que não vai mudar ao decorrer do flow. Então, a constante não se muda. Ou seja, você pode definir um imposto, pode definir um e-mail, pode definir qualquer coisa nessa constante que ela não vai ser alterada ao decorrer do seu fluxo. Então, vai ser sempre a mesma informação em todos os passos do fluxo, né? Em todos os elementos, todos os lugares que você inserir essa constante. Beleza? Não tem mistério na constante. Diferente da variável, né?
Então, a constante pode ser texto, número, moeda, bolinha, true ou false e data. Ok? Vamos para outro recurso. Choice, pick list choice or record choice set. O que é isso, gente? Eu vou... eles representam a opção de componente de tela. Ou seja, isso daqui você vai utilizar em screen flows, né? Você não vai utilizar em um record triggered flow, geralmente, porque esse recurso... Por que você criaria um recurso de record choice set ou pick list, sendo que você não vai informar nada em nenhum momento? Você geralmente utiliza uma tela para a pessoa selecionar, fazer um pick list, escolher, fazer alguma escolha, né? Então vamos para um flow para eu demonstrar esse recurso para vocês. Deixa eu compartilhar esta guia. Aqui a gente já tem um screen, né? Vou criar um recurso do tipo choice, ok? Esse recurso, choice account type, por exemplo. Bem, eu posso dar um label para esse choice, por exemplo, tipo, posso escrever tipo 1. Beleza? E tipo de dado vai ser o texto, né? E DOM. Eu posso criar outro choice aqui, choice tipo 2. Tipo texto. Beleza. Bom, no meu componente de tela, eu posso fazer aqui, por exemplo, vou colocar um pick list, né? Mas nesse caso eu vou colocar um pick list para vocês verem. Quais os valores contidos nesse pick list, né? Tipo da conta, por exemplo. Tipo da conta. Tipo de dado vai ser texto. E os choices. Quais os choices estarão disponíveis? Quais os valores contidos aqui dentro? Eu posso selecionar o account type, o primeiro que eu coloquei, e o segundo que eu coloquei também. Beleza? Então, deixa eu ir no debug aqui para vocês verem o que isso significa. Então, eu posso criar manualmente valores contidos num pick list. Deixa eu colocar um record aqui, só para a gente... Este, que é a conta que a gente está rodando. Opa. Calma aí, gente. Não salvei aqui. Beleza. Aqui, olha. Não tinha salvo o meu flow, tá? Porque se você debugar sem salvar o flow, vai aparecer a última versão salva. Isso é importante também, que na depuração a gente sabe. Então, os dois choices que vão aparecer é o tipo 1 e o tipo 2. Quero colocar mais informações aqui dentro. Então, vamos lá. Outra opção para fazer. Lembre-se que tem dois choices já ali manuais, né? Vou criar um novo recurso. Vamos colocar agora, ó, pick list choice set, por exemplo. Então, pick list choice account. Vamos selecionar. Aqui eu tenho que selecionar o objeto de onde eu vou extrair as informações do pick list account. Tipo de dado, pick list, porque eu vou pegar algum pick list da conta e posso pegar o account type, né? Que tem as informações da conta. É isso que eu quero puxar. Posso definir a ordem desse pick list, vamos deixar ascendente, né, do A para Z, e salvar aqui. Eu não preciso salvar ainda, porque eu tenho que adicionar nesse pick list aqui. Como é que eu faço isso? Olha, eu já tenho duas escolhas, dois valores, e agora eu vou colocar todos os tipos de conta que estão contidos no pick list da conta. Então, a gente add a choice e seleciona o pick list choice account. Done, save. Olha que interessante. Agora eu vou fazer um debug de novo. Record ID vai ser o mesmo. E aqui está, ó, tipo 1, tipo 2 e todos os tipos de conta que já estavam contidos no meu pick list. Posso extrair pick list de qualquer objeto, mesmo se o record que eu estou usando no meu flow for da conta, por exemplo. Eu posso tirar um pick list da oportunidade, posso usar qualquer pick list, tá? Que esteja em qualquer campo de pick list de qualquer objeto. Claro? Bem,
vamos passar para a apresentação novamente. E o Record Choice Set a gente vai utilizar num futuro breve. É a mesma coisa, só que com registros, tá? Você cria uma lista de registros, filtrados por tipo de registro. Esse daqui eu não vou apresentar hoje, porque a gente vai criar um flow, provavelmente na próxima semana, utilizando essa opção. Beleza? Fórmula. Fórmula é muito interessante. A fórmula é uma variável, não, recurso do tipo fórmula. Você pode ter número, moeda, boolean, true ou false, data e hora, texto, vários tipos de saída de dados. E dentro da fórmula, você pode referenciar vários outros recursos. Esse é importante. É igual aquele campo que eu estava utilizando, display text. Eu posso criar uma fórmula e criar qualquer informação ali dentro, né? Então, limite de caracteres, ele pode conter até 3.000 caracteres, a fórmula, tá? E não é possível ativar um fluxo que contém uma fórmula inválida. Ou seja, se der erro na sua fórmula, o seu fluxo não vai ativar, beleza? Porque a fórmula geralmente afeta algum componente, mesmo se ela não esteja referenciada em algum elemento, ok? Então, como é que eu uso fórmula? Vamos para a minha telinha aqui novamente. Posso criar um recurso. Lembra que eu utilizei, eu criei aqui, olha, account name, né? O account name é o nome da conta que está lá hoje. Eu vou criar uma outra variável aqui. Vamos criar uma variável. Var. Op. O que eu vou fazer com isso? É o nome da oportunidade, tá? Que eu vou criar a partir da conta. Então, eu vou colocar como texto. Vou deixar available for input, mesmo que eu não vá utilizar fora, mas eu posso substituir dentro do meu flow, tá bom? Então, qual é o default value aqui dentro dessa variável? Eu não tenho ainda uma fórmula criada. Então, vamos salvar aqui, criar um novo recurso. Esse é um jeito, mas eu posso fazer também somente com a fórmula, tá? Recurso do tipo fórmula. Então, vai lá, fórmula, op, name. Tipo de dado vai ser texto. Como é que eu vou criar uma oportunidade aqui a partir da conta? Então, primeiro, eu quero o account name do registro account, né, do get record, ok? Então, eu vou pegar aqui o account, vou pegar o name. Posso colocar, posso referenciar na fórmula o e, aspas, e a informação contida aqui dentro, qualquer coisa que contenha, do mesmo jeito que você cria uma fórmula no fórmula field lá, por exemplo, né? Então, vamos lá. E vamos colocar aqui outra informação que eu já tenho criada. Record. Billy City. E um espaço. Sei lá, estou dando um nome qualquer aqui para na oportunidade que a gente vai criar. Pegar o número de empregados. Pronto, só isso. Não faz sentido algum o nome da oportunidade, depois a gente vai criar uma oportunidade legal, contando algumas informações, tá? E aqui dentro, o que vai aparecer? Vou pegar o nome da conta, colocar um dash, um traço, a cidade da conta e o número de empregados da conta vai ser o nome da oportunidade que eu vou criar no futuro com o meu flow. Então, a fórmula, eu posso fazer isso. Posso criar outras fórmulas também. Por exemplo, aqui dentro, olha, eu tenho vários campos que podem criar fórmulas. Ainda não está disponível, depois eu ativo. Mas display text, vamos exibir fórmula. Eu vou colocar aqui a fórmula que eu acabei de criar para ser exibida, para a gente só ver como ficaria o nome da nossa oportunidade, tá? Salvei. Record ID. E pá. Opa. Olha só, gente. Não sei quem pescou isso, mas eu coloquei aqui o espaço e depois eu coloquei um e não coloquei o text, tá? Para transformar o número em texto, porque a saída dessa fórmula é texto. Ok? Para quem está vendo aqui, olha.
Estava somente com um espaço sem o E e o texto para transformar um campo em texto. A gente verifica a sintaxe e salva. Então, eu vou salvar o meu flow novamente, agora não vai dar erro aqui, beleza? Ok. Alguém ia falar isso? Acho que sim, né? Record ID, run, e aqui está, ó. Como não tem cidade salva, apareceu um dash sem o nome da cidade, tá? Mas se eu ativar o meu flow, vamos lá para o... Ativei o flow, vou compartilhar essa guia aqui para vocês. Opa. Deixa eu dar um refresh. Eu estou utilizando Billing City e Number of Employees da conta, né? Então, vamos preencher aqui Number of Billing City. Teste 2. Salvar. Então, refresh. Só um segundinho que eu fiz algo que eu não ativei o fluxo certo. Na minha tela. Depois eu altero isso aqui para a gente não perder tempo, mas a forma nada mais é do que as informações que estão contidas na conta e vai jogar para dentro da fórmula, tá? Depois eu modifico o flow para a gente ver o que está acontecendo. O debug geralmente mostra essa informação, tudo que a variável é preenchida. Bom, deixa eu até mostrar o debug para vocês. Olha, como é que o flow rodou? Pegou o record ID e captou o record ID. Mas dentro do elemento tela, ele não mostra nada que está sendo preenchido, porque a variável é uma fórmula, então não tem como a gente depurar nesse momento, tá? Depois a gente vai mais a fundo para a gente evoluir um pouco mais, beleza? Só para não perder muito tempo, que já está quase no final. E Text Template é outro recurso também disponível, que é um template de texto. Na semana passada, eu falava sobre traduções. Text Template é muito importante quando você cria um template de texto que você utiliza informações que sejam traduzidas dentro dele. Ou você cria vários text templates, ou seja, mais de um recurso com text templates diferentes, com as línguas que você vai utilizar, ou referencie dentro desse texto custom labels ou informações que possam ser traduzidas no Workbench, tá? Porque se você utilizar um texto escrito em português, ele vai ficar sempre em português, porque o text template não é possível traduzir no Workbench do Salesforce, ok? Então, isso é muito importante. Muitas pessoas cometem esse erro de criar um text template e colocar no corpo aqui textos escritos, né? O que é uma falha que você não vai conseguir traduzir nunca se você ativar a multilíngua na sua organização. Text template, teste. Então, eu posso selecionar recursos, tanto variáveis globais ou não. Nesse caso, eu não tenho nenhuma label definida. Se eu tivesse label, apareceria. Ou eu posso escrever um texto, teste de texto, e inserir recursos dentro desse texto aqui, ó. Vamos colocar account, já vi o erro da fórmula ali, industry. E posso alterar, porque o text template é rich text ou saída de texto, tá bom? Você pode escolher qual vai ser o seu tipo de text template e utilizar esse text template, por exemplo, no corpo de um e-mail, tá? E, done. Tá criado a minha variável. Não sei se eu dei o nome para ela,
Deixa eu só conferir. Text template. Ok, salvar. Posso exibir esse text template dentro da minha tela, componente tela, por exemplo, exibir texto. E selecionar o recurso, text template, por exemplo, né? Beleza. Done, save e depurar. É sempre bom, como uma boa prática, para eu testar a informação que está contida na minha variável, eu jogo num elemento de tela e depuro, que aí sim vai aparecer, olha, teste de texto, technology em vermelho, né, que é no setor da conta, que já vai aparecendo aqui, a industry, beleza? Antes de você ficar testando para enviar um e-mail, você pode testar desse jeito. Dúvidas? Se não, vamos para a foto do dia. Isso não estava previsto, mas eu gostaria de mostrar a carinha de vocês aqui para a gente tirar um print, pelo menos, para salvar na comunidade, se vocês puderem, tá, gente? Para a gente salvar, compartilhar. Pena que aparece poucas pessoas nesse layout. Ah, já consegui. Galeria. Quem tiver com a câmera aberta, por favor, quem tiver com a câmera fechada, abra para a gente tirar um printzinho. Zé, Thalita, Eduardo, Joana, temos 77 pessoas, então é possível de mais pessoas abrirem a câmera aí. Opa. A minha tá aparecendo aí já? Tá. Sorriam, depois eu passo a tela e tiro outro print. 1, 2, 3. Oi. Continue no sorriso, porque tem outra tela. Max Ley. Agora você apareceu, Max. Mais uma tela. Calma aí. Edmar e Jonathan na última tela. Calma aí que tem mais uma ainda, são 4 telas. Gabriel, é a primeira vez que você não compartilha sua tela aí, hein? Tá ocupado? Gabriel Fernandes. Beleza. Bem, eu não terminei ainda porque eu quero compartilhar com vocês mais uma coisinha. Então vamos lá. Tá acabando, tá, gente? Então, obrigado por abrir a tela. É bom saber que eu estou falando com mais pessoas. Na semana que vem a gente vai trabalhar variáveis globais. Mas eu quero falar o que são as variáveis globais para a gente já ter isso em mente, tá? Variáveis globais são fornecidas pelo sistema. A gente pode referenciá-las a qualquer momento do fluxo. Elas são alteradas ao decorrer do fluxo, mas geralmente elas não se alteram tanto. Por exemplo, um record ID de um registro que acabou de ser criado. Vai estar dentro de uma variável global record, do record trigger flow. Então, essa variável pode estar nula, depois ela está preenchida, enfim. Dependendo da variável que você buscar, ela pode estar preenchida ou não, tá? Mas as variáveis globais são fornecidas pelo ID. Por exemplo, o ID da seção da API. Isso é muito importante, que a gente pode extrair o URL da nossa organização sem ter que fixar ou criar uma custom label e etc. para extrair o ID, por exemplo, da seção, o URL mesmo, tá? Por exemplo, essa é a única que eu quero passar hoje para vocês saberem, tá? Que eu vou utilizar numa fórmula ali para a gente extrair. Como é que eu extraio o URL da minha organização dentro de um flow? Isso é muito típico. No futuro a gente vai saber por que eu utilizo o URL. Mesmo para criar um botão ou para utilizar um link para clicar, tá? Vocês estão vendo a minha tela aqui da apresentação, né? Tá. Sim, então, vamos criar lá rapidamente. Vou passar aqui para essa guia. Como é que eu faço isso, tá? Eu vou criar um novo recurso, um recurso de fórmula, porque eu quero extrair a API, né? Fórmula, só fórmula, URL. Ordem. Qual o tipo? Vai ser um texto, porque eu quero só o URL mesmo, e esse texto eu posso utilizar como URL depois. E aqui dentro eu posso selecionar a variável global API. É a dica do dia essa, tá? Posso utilizar qualquer uma,
No exemplo ali, eu utilizei a 260, né? Então, vamos pegar os 260 e isso vai depender do URL que você esteja utilizando ali, mas posso selecionar qualquer uma que vai utilizar o mesmo URL. Esse API aqui, eu vou salvar do jeito que tá para exibir somente esse texto para vocês verem, tá? Opa, eu às vezes esqueço de fazer isso, mas check syntax para não dar erro no futuro. Então, vou salvar, vou depurar aqui para vocês verem. Vou exibir como texto. Vou colocar uma seção aqui para a gente saber onde está o quê. Display text. Display URL. E aqui dentro eu vou selecionar o recurso que eu acabei de criar, né, como variável global. Fórmula URL org. Ok? Vou colocar bem grande para a gente ver aqui, ó, 12, 18, vou colocar centralizado e não. Save. E vou depurar. Compartilhar. Selecionar qualquer record ID. Beleza. Olha só que interessante. Esse é o URL daquela API que eu selecionei, né? Partner Server URL 260, tá? Então, ó, 26.0. Então, hoje está em 60, se não me engano, 60.0. Mas eu selecionei esse daqui. Beleza? O que eu quero? Extrair essa informação somente aqui. Tá? Então, vamos utilizar a fórmula novamente. Vamos lá para a fórmula para a gente ver como é que extrai somente a URL fixa. Por isso que eu utilizo o API. Qualquer API que você selecionar, ele vai utilizar o mesmo padrão, né? O mesmo padrão assim, ó. HTTPS, tal, o URL da sua organização, /service, e aí o API que você está selecionando e o ID dele, beleza? Então, esse padrão não muda. Vai ser um /service, primeira barra vai ser o service, tá bom? Então, eu vou pegar uma fórmula aqui, for URL da org, né? Antes disso, eu posso utilizar aquela fórmula left. Left significa esquerda, para quem não sabe, né? Eu vou pegar esse recurso aqui, tá bom? Então, eu vou extrair a informação da esquerda para a direita, começo da esquerda. Se fosse o right, eu pegaria informação da direita para a esquerda, tá? Mas eu quero da esquerda para a direita. Por quantos caracteres? Não sei ainda. Então, como é que eu encontro os caracteres que eu quero? Até qual caractere? Eu quero até a barra, né? Então, eu posso utilizar o find, que é procurar, é tipo search, né? E aqui eu digito o que eu estou procurando. Se eu colocar só barra, ele vai encontrar várias barras, né? Porque ali na URL tem várias barras. Então eu posso digitar o /service. Opa, tem que ser minúsculo, tá? Igual service. Para vocês ficarem cientes, eu quero encontrar esse /service aqui. Qual a posição desse cara aqui nessa URL? Ou seja, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim vai até esse barra aqui. Ok? Então, vamos lá. /service. De onde? Aí eu colo esse recurso aqui de novo, né? Que eu estou utilizando. Estou procurando /service dentro dessa URL. Ok? Então, eu vou extrair informação. Quantos caracteres da esquerda para a direita? Ah, eu quero saber onde está o service, qual o número de caracteres nesse URL. Basicamente isso aqui. Vou fechar este parênteses referente ao find e vou fechar o outro parênteses referente ao left. Check syntax, e aí está. Done. Vou salvar e depurar. Agora vai aparecer o URL certinho com a barra, né? Tá aqui, ó. Beleza? Isso tá claro para vocês? A gente vai utilizar muito isso daqui ao decorrer do curso, ao decorrer dos encontros. Ô, Guilherme, você Diga. poderia, por gentileza, só voltar ali na página da fórmula, só para tirar um printzinho? Claro. Um ponto errado ali só. Obrigadão. Nada. Isso daqui? Tá na apresentação também, tá? Se você estiver acessando a apresentação do seu computador, vai estar na página lá.
Ah, obrigado. Guilherme, o que é esse 260? É tipo uma versão? Que eu vi que tem vários. Isso daqui é um API que eu peguei. Lembra, eu falei de variáveis globais. Por exemplo, eu posso selecionar dentro de recurso a variável global, se eu utilizar outra, API, tá? É uma variável global, o endereço de uma variável. Vai estar até a 600 aqui, ó. Ah, tem mais até, né? Mas hoje está no 600. Quem pode confirmar para mim qual é o API que está? No 660, ó, 600 aqui, ó. 60 mesmo. A última release foi para 60. Isso é qual API que você está usando. O Salesforce, a cada release que lança, ele lança uma API nova, geralmente, né? Por exemplo, aqui dentro a gente está utilizando, tá? E aí eu tenho que utilizar no mesmo lugar aqui esse mesmo recurso. E como é que eu faço para identificar qual é a minha release, qual que eu uso, 600 ou 260 no caso? Pela versão do seu flow, vai depender. Por exemplo, se você está utilizando uma org com 5.59, por exemplo, e você está migrando para 60.0, é possível, mas o contrário não é. Se você utilizou uma API nesse flow aqui, esse flow está sendo salvo como... Deixa eu mostrar aqui, ó. 60, tá vendo a versão? Se eu migrar para uma 59, não vai funcionar, ok? Então essa release já é da Summer. A versão superior, sim, no caso. Sim, exatamente. Ok. Exatamente. Beleza? Quando você tem flows muito antigos, está migrando para uma organização nova, você provavelmente vai conseguir. Mas eu acho que nessa release da Winter Release, não sei qual que já migrou, ele aposenta. Eu acho que eu estou ouvindo um retorno aí. Mas enfim, ele aposenta uma API e lança outra, tá? Então, a partir da 260, eu acho agora não dá para usar mais. Aqui já está aparecendo até 49, beleza? Bem, gente, depois eu passo sobre as outras variáveis que a gente vai utilizar na semana que vem. E eu queria fazer um quiz. Todos estão preparados? Todos estão na organização? Eu vou copiar o link aqui novamente para vocês. Eu vou mandar brindes, tá? Para o vencedor desse quiz. Um dos quizzes estava na sua LinkedIn page, tá, Evandro? Copiei e colei aqui hoje. Então, para quem nos acompanha aí no LinkedIn, vai ter sempre uma perguntinha no nosso LinkedIn. Vou fazer a minha propaganda também. Quem quiser me adicionar, fique à vontade. Vou copiar aqui o meu LinkedIn, ó. Fique à vontade para me adicionar aí, gente. Quem quiser copiar e colar o LinkedIn aí também, para as pessoas se adicionarem, fique à vontade. Bem, hora do quiz. É para responder, tá, gente? É clicando na resposta correta. Só tem uma resposta correta para cada pergunta. Boa sorte a todos. Depois eu pego o endereço do vencedor. Vou começar. Oh. Que bom, ó. Não deu. Beleza, já tem 54 pessoas, 58 online. Vamos ver quem ganha. 60. De 72, tínhamos 80. Tá bom, né? Então, vamos lá. Quanto mais rápido responder, mais pontos ganha. Opa! Layout nós temos dois, que é o Freeform e o Auto Layout, tá, gente? Então, quem respondeu aí 2, acertou. Vamos para o resultado parcial. Quem não se deu o nome ali no Mentimeter, depois me fala se porventura for o campeão, tá? Luiz ganhando por enquanto. No clicou já era. Eu cliquei sem querer num e já pulou, já não deu para editar.
Temos 3 tipos de elementos, tá? Isso aí, a grande maioria acertou. Eu comecei hoje falando sobre esses 3 tipos, né? A gente tem os dados, lógica e interação. Vamos lá para o leaderboard. O Luiz acertou de novo. Será que foi mais rápido que todos? Não. Heartstorm, então acho que está alcançando, hein? Opa, Luiz na frente. Vamos para a próxima, de 8. Isso eu não falei, na verdade, na primeira aula. Então, quem participou vai conseguir responder. Sem consultas. Alguns colocaram 150 e 150 ações da ML, né? Então, 100 consultas SOQL. Tanto que se você tentar executar o Scheduled Triggered Flow, ele lançar muitos Record Triggered Flows, vai dar um erro, número máximo de consultas SOQL atingido, aí aparece lá 101. Esse erro eu tenho só todo dia, tá? Umas 5 vezes ao dia. Porque tem gente que tenta atualizar um monte de registros, aí tem em massa, vai dar esse erro. Não é, Jonathan? É o erro que mais acontece no dia a dia. Quantas versões? 50 versões. Se já tiver 50, você vai ter que apagar uma versão anterior para criar uma nova, tá? Então, esse é o limite aí da organização, independente da sua licença. Quem está ganhando agora? Opa, já está mudando tudo. Meire, Vanessa, Stingos, Luiz, Carol. Boa. As mulheres dominam o flow, cara. Muito tempo, né? 25 segundos. Vou reduzir depois para 5 segundos para essa. – 44 pessoas respondendo, 45. Vamos. Boa. Somente uma. A gente não consegue ativar mais de uma versão do mesmo flow. Se você quiser ativar, você save as lá, você tem que salvar como outro flow para ativar, tá? Mas versões do mesmo flow, só uma pode estar ativa. Você pode ter 50 versões, mas uma estar ativa. Tá? Depois a gente vê o ranking. Está fácil, hein? Banda de rock, né? É, ué. Pensei que alguém ia responder, ué. Toolbox tem a caixa de ferramentas com as principais funcionalidades do Flow. Quando está no Freeform, você vai ver o gerenciamento e os elementos. Quando está no Auto Layout, você vai só ver o gerenciamento, que aí vai aparecer todos os elementos contidos no Flow, já criados, e os recursos. Vamos ver quem está ganhando até agora, só para matar a curiosidade. Pô, a Meire errou, hein, Meire? Opa! Vanessa. Estilingo, Cius. 7 de 8, penúltima.
Para essa eu não vou mostrar o leaderboard. Falso. O que se conecta automaticamente é no auto layout, tá? No freeform você tem que selecionar e puxar o conector, beleza? Leaderboard, vou pular para a última pergunta para a gente ficar no mistério. Boa sorte. Tá aí sua pergunta, né, Evandro? Variável, variable. Vamos ver. Quase todos acertaram. Bom, falamos disso o dia inteiro aqui, né? Quem será que ganhou? Vanessa. Parabéns, Vanessa. Vanessa, me manda uma mensagem no LinkedIn com o seu endereço, por favor. Você pode falar um pouquinho aí? Opa, primeira vez que eu consigo ganhar um desses negócios. Eu sempre demoro para ler os negócios no Mentir. Bom, parabéns. Pelo menos primeira não pode ser não ser a única, né? Nem última. Eu tenho uma dúvida. Você mostrou lá a URL para a gente pegar a URL da org, né? Pela API. Tem algum jeito de pegar a instância dentro do flow da org? A instância dentro da org? Uhum. Não tenho na mente agora. Posso ver qual o recurso? Eu acho que tem sim, só não me lembro qual. Depois eu vejo para você e te mando. Perfeito. A outra, né? Abre coisa para falar, já vem fazendo pergunta. Não, é porque as variáveis globais, eu não lembro qual é a variável, porque de sistema não tem, tô na cabeça, deixa eu ver. Mas eu pesquiso e te falo. Não sei, a instância. Não me lembro. Atualizar automaticamente a documentação para quando a gente muda a instância, sabe? E eu tô, assim, penando para descobrir como é que eu faço isso sem ser por código. Eu não tô lembrando, não. Pelo que eu me lembro, não. Porque nas variáveis globais, a gente tem lá, né, a API, a organização, aí não fala da instância, tem o sistema, que só fala o data e só. Mas eu posso pesquisar se tem algum jeito, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Nada. Gente, tá aberto para perguntas. Quem tiver... Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Na variável modelo de texto que você usou anteriormente, às vezes eu uso essa variável para enviar, para colocar ela na ação envio de e-mail, certo? Nessa ação envio de e-mail, eu não estou trazendo um modelo de e-mail do Salesforce. Eu vou preencher o body, que é o corpo do e-mail, ali na variável, né? Se fosse um modelo de texto. Só que quando eu uso o modelo de texto como rich text, eu recebo esse texto no meu e-mail como modelo HTML, com os parágrafos, pezinho lá, daí tem que ir lá editar e tirar. É alguma coisa que eu estou fazendo errado ou essa variável não é aceita para esse modelo de e-mail? Não, depende de como... Você está utilizando a action simple e-mail dentro do Flow? Não, é a send e-mail, né? Send e-mail, Isso. E tá aparecendo o P e tudo mais? Isso, daí quando eu uso a variável modelo de texto, no receber aparece os pezinhos lá e coisa e tal. Aí eu tenho que ir lá mudar a variável para texto simples, né? Aí ela retira os pezinhos e aí fica tudo certo. Só que daí eu perco o rich text, né?
Não, depois eu te mando. Inclusive, a gente vai falar como mandar e-mail na semana que vem, tá? Que é a Actions Send Mail. Eu vou tentar mandar esse material nessa semana e já te explico, tá bom? Fechou. Para demonstrar, mas tem jeito sim. Não é necessário criar em texto, depois reconverter em rich text, não. Obrigado. Nada. É bom que você já vai participar na semana que vem, Arlen. Aham. Gente, Ricardo, quer falar um pouquinho aí? Ó, a gente só 2 minutinhos para o Ricardo. Ele está lançando um curso amanhã de inglês. Pode falar, Ricardo, sobre esse curso. É um curso pago pela Reforce Academy. Quem quiser participar, pode falar. Bom dia, pessoal. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade. Bom, eu sou o irmão mais velho do Guilherme, professor de inglês há 16 anos já, e hoje eu dou aula, principalmente aulas particulares ou em grupos online, na verdade, somente online, e venho estudando Salesforce, porque toda semana o Guilherme fala, vem para Salesforce, e a partir desse ano, uma das minhas metas é estudar mais o Salesforce. Estou no Trailhead lá diariamente. E pelo todo o material, certificações, eu junto com o Guilherme, a gente já criou alguns cursos visualizando a certificação, principalmente da admin. Mas esse curso que começa amanhã, na verdade, são encontros semanais para praticar o inglês falado mesmo. A ideia é promover uns debates de temas relacionados a Salesforce dentro da área, onde eu vou passar um pouquinho de frases prontas ou expressões idiomáticas. É para quem tem um nível de inglês de intermediário ou avançado. Se tiver avançado também vem, e as pessoas de nível intermediário vão aproveitar isso. E eu vou ser mais ou menos um mediador, mas 15 minutos desses encontros vão ser separados para uma revisão gramatical. Essa é a minha ideia. Eu vejo assim a necessidade. Estava falando agora com uma outra pessoa, não é o Rafael que está presente aqui, não, o outro Rafael, que acabou de me mandar uma mensagem em inglês, que está precisando, toda em inglês, de trabalhos, assim como o Guilherme também trabalha para empresas e muitos aqui internacionais, né? Enfim, é isso. Muito obrigado, participem. Mas hoje, Guilherme, eu não estava aqui para promover o curso, não. Foi para realmente aprender. Já tinha combinado com o pai do aluno meu, das 9 horas. Olha, preciso, porque eu estou fazendo atualmente a trilha do Flow no Trailhead. Então, é mais como aprendizado mesmo. Não, se os questionários fossem em inglês, se os questionários fossem em inglês, eu acho que eu ficava em primeiro, hein? Sei. Vanessa, obrigado, valeu, Ricardo. Só uma pergunta, Vanessa. A instância que você quer é só o URL ou é uma instância completa para eu continuar aqui? Não, só o ID da instância, sabe? Tipo, NA205. Tá. Beleza. Só o ID, então. Porque normalmente eu tenho uma documentação, né? Faço parte de, tipo, 300 orgs. E daí eu sempre mantenho a documentação de qual instância tá cada uma das orgs e as respectivas sandbox. Então, se eu puder fazer isso por Flow, ia ser mais de boa. Tá, joia. Beleza. Valeu, Jânio. Bom dia para todos. Bem, eu estou chegando ao fim. Quem quiser perguntar ou quiser falar ou se apresentar para a próxima semana. Próxima semana, terça-feira ainda. Semana que vem começa a Semana nas Nuvens, tá? Inscreva-se no link da minha comunidade. Tem todos os dias. Tem 5 dias de conteúdo aí. Cada dia a gente vai falar de 1 ou 2 nuvens. O dia dessa comunidade é no 4º dia. Eu vvou falar sobre Revenue Cloud. O Barion vai falar sobre Commerce. Teremos com Leandro Barion vai falar sobre Commerce. Teremos Slack, um monte de coisa nessa comunidade aqui. Mas a semana que vem vai ser muito bom.
continua marcado para semana que vem, terça-feira, 9 horas aqui, tá? No mesmo link da comunidade, vocês procuram lá Evento 3. Eu vou mandar o link para vocês também por e-mail, para quem não se inscreveu. Tem que se inscrever, tá? Marquem. Infelizmente não vai conseguir. Alguma dúvida, gente? Na verdade, Diga. só aproveitando aqui, que me perguntaram se tem a turma do inglês básico. Eu tinha feito primeiro os encontros, que era o Breakfast and Learn English, às 7 da manhã, 4 vezes por semana, de segunda a quinta-feira, mas muita gente estava me solicitando o nível intermediário. E acabou essa turma do básico não fechando, talvez pelo horário, porque o nível intermediário, os encontros são à noite, às 9 da noite, então teve mais procura, entendeu? Mas é só respondendo. Eu queria também aproveitar e agradecer ao Maxilei, ao Rafael, por compartilharem, estar sempre presente. O Rafael já é a terceiro curso que vai fazer comigo. Já deve estar fera em inglês, então ele vai ensinar muito a gente. Valeu, gente. Desculpa. Gente, alguém mais? Fique à vontade. Hoje eu não tenho reunião 10h30, então para mim está mais tranquilo. Se não, eu vou parar de gravar aqui para o vídeo não ficar muito grande, tá? Lá